Olá, boa noite. Já estou aqui me preparando então para a nossa live. Hoje nós teremos um convidado, Ricardo Pilar, que é palestrante, é consultor empresarial e nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo, né? Ele vai contar um pouquinho das experiências dele e tenho certeza aí que será um papo muito bacana para enriquecer a tua trajetória profissional, para enriquecer a tua jornada, né? A busca pela tua carreira, a busca pelo empreendedorismo, com certeza vai te ajudar nesse sentido. Então, o pessoal que vai entrando, vai compartilhando, interajam, aproveitem para perguntar, para fazer as perguntas de vocês, porque é um momento de troca, é um momento de aprendizado e é um momento de tanto eu quanto o Ricardo compartilhar o nosso conhecimento com você, que tem aí esse desejo de empreender através do desenvolvimento, através da consultoria empresarial. Então, logo, logo ele tá entrando aqui, eu já tô vendo ele aqui na live. Olha, vamos conectar então aqui com o Ricardo. Deve estar conectando aí. Olá, boa noite, Ricardo, tudo bom? Oi, Ju, tudo bem contigo? Saudades? Verdade, quanto tempo a gente não se fala, né? Pois é, né, Ju? Não, se falar, a gente se fala, a gente não tá se vendo, né? Pessoalmente. A gente se fala através das plataformas digitais, a gente se fala, é verdade. Mas se vê Mas já vamos faz marcar. algum tempo. Mas temos que marcar, temos que marcar alguma coisa pessoalmente. É verdade. É a nossa correria, né? Nosso trabalho, né, faz com que a gente não consiga às vezes se ver. Mas isso é bom, né? Ainda bem que nós estamos na ativa, né? Que não sobra tanto tempo assim. Graças a Deus. E eu quero já Ai, aproveitar e te agradecer, né, por você aceitar esse convite de vir aqui, fazer essa troca, né, conversar um pouquinho, trazer a tua experiência para contribuir aí com os empreendedores, os futuros empreendedores que pensam, né, em empreender nessa área de consultoria empresarial, que faz já algum tempo que eu venho falando sobre isso, já venho trazendo conteúdo e tentando ajudar, né, ajudando através de conteúdo essas pessoas, essas mulheres, né, que têm o desejo de tirar esse projeto do papel e também prestar consultoria. Porque tem tantas pessoas, tem tanta gente boa, tanta gente com tanta experiência para contribuir, para multiplicar, né, para entregar. Então, esse é o meu objetivo, né? Então, motivar essas pessoas, né? Contribuir para incentivar essas pessoas também a conquistarem a sua liberdade, né? Aquela liberdade que enriquece, porque cada um tem um pensamento diferente de sucesso, mas liberdade sempre é bom para todo mundo, né, Ricardo? em todos os sentidos, né? Obrigado eu, Ju, pelo convite mais uma vez. Fico sempre feliz cada vez que você lembra da gente. Você tem sido uma porta para todos nós, empreendedores. A gente acompanha teu trabalho já faz muito tempo. Vamos conversar um pouquinho mais gente vai chegando na live. Te agradeço em nome de vários colegas, de vários empresários, de vários amigos que participam de alguma coisa com a Ju. Isso é importante para nós, esse trabalho que você faz. Abre porta não só para quem quer entrar no nosso ramo, mas para nós que já estamos, para a gente poder colocar a vitrine, tem gente que não conhece a gente, sabe? Então é interessante esse trabalho. Parabéns, continue, que tenho certeza absoluta que Deus tem um propósito na tua vida muito grande, grandioso. Ah, Esteja preparada para verdade, segurar, né? verdade. Hã? Esteja preparada para quando vir esse propósito enorme se segurar com as mãos, não perde. É verdade, isso aí, né? É tão bom quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente entende os planos que Deus tem para nossa vida e a gente consegue colocar em prática, a gente entende qual é o caminho que a gente tem que seguir.
E nem sempre a gente vai saber. Nem sempre tu vai ter certeza que é o caminho certo, que é o teu propósito. Muitas vezes tu vai precisar de pessoas que têm mais experiência, que está vivendo naquele momento, para entender se realmente é isso que você quer para sua carreira, para sua vida, se é realmente isso que é o seu propósito. Então, por isso é Exato. que eu estou empenhada em compartilhar aqui e tive esse propósito de trazer pessoas da área para falar, né, para contar um pouquinho da sua experiência, né, para que as pessoas também possam entender, olha, isso que eu quero, isso é que me motiva, é isso que eu que eu sempre pensei em fazer ou não. Não é bem isso, eu pensei que fosse algo diferente. Então, é a proposta assim das nossas lives. Quero Tomara que aproveitar agora as pessoas que estão nos assistindo aí, já vi que tem coraçãozinho. Eu sei que o Instagram está entregando cada vez menos as nossas lives, né? O objetivo também é criar um conteúdo para ficar disponível na nossa plataforma aqui, depois vocês poderem aproveitar, mas já vão compartilhando com outras pessoas. Vão lá no aviãozinho, vão compartilhando para que as pessoas possam nos perguntar em tempo real, né? Tirar suas dúvidas em tempo real, porque isso que é bacana. A live nos proporciona isso. Nós podermos responder você que está aí do outro lado uma dúvida que de repente você sempre pensou em perguntar, né, para um consultor, para um palestrante e não teve oportunidade e agora você tem. Então aproveita que eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso máximo para responder a sua pergunta, né, Ricardo? a gente vai fazer o possível. Tomara, né, Ju? Tomara. E quando a gente começar a entrar no assunto, não se assustem. Porque, como você disse, né, tem pessoas que estão começando como a gente começou, e o começo nunca é fácil, né? Então, eu vou tentar agora, nesse tempo que a gente tem, tentar desmembrar da minha experiência como consultor, com a RP Consultoria, os desafios que a gente encontra no dia a dia, que não são poucos. Eu vou tentar ser o mais objetivo e real possível, por causa que essa área, acho que já podemos, né, Ju, ir dando Sim, início, né? eu As estou pessoas vão chegando. compartilhando a nossa live aqui, já estou enviando aqui para o pessoal, né, o aviãozinho. Sei que muita Isso. gente ainda deve estar envolvido com o feriado, mas estou convidando o pessoal para vir para a nossa live aqui. Para a E aí eu criançada, quero né? já aproveitar Dia das Crianças, né? O pessoal aproveitou para sair. Eu dei um pulo no shopping hoje à tarde, estava um movimento muito grande, assim, eu quase não conseguia se mexer dentro do shopping. Então, acredito que ainda Eu tem acredito. muita gente retornando para casa, né, nesse momento. Mas não Tu tem sabe que problema. eu achei, sabe que eu achei, eu pensei, a hora que você mandou a mensagem, eu comecei a mandar, eu também comecei a mandar aviãozinho lá aqui. E a hora que você fez aquela gravação da chamada da live, eu achei isso, a Ju deve estar no aeroporto, eu pensei, deve estar vindo louca pra... e dava a entender que estava no aeroporto. Eu estava no shopping, né, passeando. E, na verdade, fui dar um pulo, que eu precisava fazer algo lá no shopping, mas logo voltei, porque eu queria me preparar aqui para estar com você, né, e com todos que vão nos acompanhar. Então, eu quero aproveitar agora para te se apresentar. Eu já falei, né, que o Ricardo Pilar, ele é palestrante, ele também é consultor empresarial, e eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua experiência, né, relatasse um pouquinho da tua profissão, para o pessoal também te conhecer um pouco mais, Ricardo. Entendi. Eu preciso dizer a idade ou não? Não, né? Não, Vamos lá. acho que isso não. Vamos lá. Gente, boa noite a todos que estão chegando na live, aos que vão vir também. Meu nome é Ricardo, faço parte da equipe da RP Consultoria, que é uma empresa de consultoria, uma empresa que presta serviços a algumas empresas. Já tenho uma vasta experiência na área comercial, sou palestrante motivacional, atuo também na área de palestra motivacional, treinamento de empresas, que são coisas distintas da consultoria. Nós vamos entrar nesse assunto no decorrer da live, para vocês entenderem que às vezes são coisas distintas. Tá? E agradeço o convite da Ju para participar dessa live com vocês. Vou dar o meu melhor, o meu possível para ajudar vocês a tomarem algumas decisões
se é isso que vocês querem, se não é. Também tem, dentro da consultoria, a consultoria, ela já vou entrando no assunto, Ju. O que me fez entrar nessa área de consultoria, respondendo a primeira pergunta que você tinha me feito lá no pod, né? Algumas empresas hoje, gente, eu costumo dizer que 70% ou mais das empresas precisam de consultoria. Precisam de consultoria. É verdade. Teve essa semana uma pessoa que me perguntou se uma empresa que está bem precisa de consultoria. E quando se fala em consultoria, a primeira coisa que se pensa, quem está de fora, pensa, tem que chamar para apagar o incêndio. Não é verdade? É e verdade. O que a gente mais se depara, o que mais a gente se depara com executivos, com empresários, é aquela seguinte frase, que vocês estão começando, vão ouvir muito, 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 muito isso. Eles sempre vão falar a mesma coisa. Por mim não precisava. Né? Por mim não precisava. Mas alguém me falou de você, alguém me mostrou o teu trabalho, o fulano de tal lá que você prestou uma consultoria e tal. Porque a maioria das empresas hoje, quando se fala em consultoria, pensa em milagre. Pensa em milagre. E nós não fizemos milagre. A gente, Então, gente, o que é consultoria? Vamos começar, então, baseado nessa primeira pergunta. O que é consultoria? Consultoria hoje, gente, ela se baseia de várias formas. Tá? A minha consultoria hoje, quando eu sou convidado para alguma empresa para fazer um trabalho de consultoria, a gente procura entender a necessidade do cliente. Consultor. Porque um consultor, ele também é um vendedor. Eu sempre digo isso. Todos nós somos vendedores. Independente da área que você está. Entende? Se em algum momento alguém chamou o Ricardo ou a Juliana para fazer uma consultoria, é porque o primeiro passo de uma consultoria é identificar o problema. Esse é o problema. Esse é o maior desafio de um consultor hoje. É encontrar a dificuldade daquela empresa, e aí é que entra o problema. O lugar que eu digo, o empresário, a empresa, ela espera o milagre. Bom, agora eu contratei uma empresa, um consultor, e o milagre vai acontecer. As vendas vão cair do céu. Não é bem assim. Eu gosto muito de falar, sabe, Ricardo? Quando eu vou, num cliente, eu gosto muito de falar para ele que 50% é minha responsabilidade e 50% é responsabilidade da empresa. Eu proponho a contribuir, a levar o meu conhecimento, a analisar a empresa dele e propor melhorias. Mas a empresa também tem que estar comprometida. E nem sempre a empresa está preparada para receber uma consultoria também, né? Então isso também é importante para quem está começando a entender que a gente não vai conseguir atender todas as empresas, que nem todas as empresas vão estar preparadas. Mas é importante a gente ter essa transparência para que a empresa entenda que ela também tem a sua parcela de responsabilidade para que ela tenha sucesso na sua empresa, né? Tem uma coisa, Ju, que você vai concordar comigo, que a gente está na mesma área, e eu presto bem atenção nisso que eu vou dizer, porque é muito importante, que quando a empresa toma esse passo, toma essa decisão de contratar alguém de fora para tentar ajudar a resolver um problema interno, significa que eles não têm mais recursos internos. Significa que, do meu ponto de vista, gente, isso é minha opinião, tá? Essa nossa área comercial, cada um tem o seu jeito de trabalhar que dá certo. Cada um tem a sua opinião, cada um tem as suas ideias, e juntos, numa troca de ideias, a gente chega num objetivo. Exatamente. Vamos trabalhar com esse método de 50% para cada um. Entende? O meu 50%, eu considero ser o mais problemático do que os 50% da empresa. Eu vou te dizer o porquê. Porque quando a empresa me chama, olha, ô Ju, tudo bem? Olha só, você vem aqui que está pegando fogo no circo aqui. Entendeu? Vem cá, eu preciso de socorro. Ele já pediu socorro porque ele não tem mais saída. Então, olha o tamanho do problema que a consultoria entrou. Por quê?
Na empresa, existe gestores. Né? Eu sempre brinco assim. Começa com o presidente, vem passando com o executivo, e lá aonde nós vamos chegar, que é nos cargos de gestão, gerência, supervisores, gestores. Quando a empresa decide, com um conjunto, de contratar uma empresa de fora, é porque alguma coisa lá na equipe não está dando certo. É porque eles tentaram de várias formas, com a supervisão, e não deu certo. E aí entra uma equipe de consultoria para tentar ajudar aquelas pessoas a resolver o problema, achar o problema. Só que daí você acaba criando o quê? É natural, gente. É natural. Quando se chega, eu tenho uma frase que eu digo, Ju, quando tu quiser falar, pode me cortar, tu sabe que eu sou falante. Tá? Pode falar. Tem uma frase que eu levo para a minha vida, que eu digo sempre isso, é que toda a mudança requer sacrifício. Toda. Não existe mudança sem sacrifício, não existe. A não ser que seja uma coisa, né? Então, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que gera é desconforto. Você não concorda, João? Porque quem é esse cara que está chegando? Quem é essa mulher que está aí? Será que ela veio ocupar o meu lugar? Será que a empresa vai me demitir? Ai, mas... Exato. Então você tem que lidar também com esse tipo de coisa. E sendo que a gente está ali para unir forças e resolver o problema. Então são situações... Sempre. O primeiro reflexo de quem está na empresa é esse. O primeiro reflexo, né? Olha, vem uma pessoa de fora e o que essa pessoa está querendo, né? Vai tirar todo mundo, vai demitir todo mundo, vai vir com muitas coisas diferentes. E aí vem o papel do consultor, que é influenciar essas pessoas, né? Como tu disse, todos nós temos que ter um pouco de vendedor também, né? Vender essa ideia, essa mudança. Olha, tem pergunta aí. Zaliri. Passou. O que ela perguntou, Ju? Vamos ver aqui, a Vitória botou boa noite. As parceiras do digital estão aí também na live. Legal. Vamos lá. Ricardo e Ju, sucesso para vocês, da Gisele Farias. Obrigado. A Mari colocou oi, Ju. Chá de beleza. Se a empresa for pequena, pode ser solidão do gestor? Eu não entendi muito bem a pergunta dela. Se ela puder repetir para nós, eu acho que ela quer dizer pode ser solidão do gestor. Não entendi. Mas empresa pequena também pode ter consultoria, hein? Todas podem ter consultoria. Todas podem. E precisam ter. Eu gosto de falar que as empresas elas têm três pilares que elas vão precisar de consultoria. Quando elas estão necessitando, que elas estão com problema, como o Ricardo relatou aqui, precisam de uma empresa externa. Tem a fase onde elas já cresceram, né? Tudo que elas podiam crescer e elas querem crescer mais. Então, elas estão a todo vapor, mas elas querem uma visão nova. E tem a questão da empresa que está abrindo agora. Ela está se reestruturando agora. Então, ela precisa de pessoas com mais experiência para ajudar o negócio a andar. Então, são 3 fases que a empresa precisa de consultores. Na verdade... E por que tu decidiu ser consultora, Ricardo? Qual foi assim, o fator que tu decidiu ser consultor? Tu disse assim, eu quero ser... Quando foi que te deu o estalo e tu pensou assim, é essa carreira que eu quero seguir? Desde sempre, eu sempre fui vendedor. Eu não me considero o melhor vendedor do mundo, mas eu sei vender. E desde sempre, para as empresas que eu passava, isso, gente, estou falando há mais de 15 anos atrás. As empresas que eu passava como vendedor, já passei por grandes empresas como Grupo RBS, Grupo Pampa, Sky, que hoje atuo com esses clientes também, alguns deles, e sempre eu sentia que faltava algo a mais. E eu sempre via que faltava gestão, faltava treinamento, sabe? E a gente que é muito dinâmico, a gente quer fazer sempre mais. E eu comecei a pensar assim, será que se eu me preparar, que aí é que está a chave, preparo.
eu me preparar, eu não consigo ensinar essa gente, de alguma forma, a vender da forma que eu penso. Então, isso foi me levando, me jogando para um lado, sabe, da consultoria. E acontecia o quê? Eu me lembro que quando eu trabalhava na RBS, no Jornal Zero Hora, mais claro, a gente viajava o Rio Grande do Sul inteiro com o Jornal Zero Hora. Nós tínhamos 2 gestores, acredito que eles vão entrar na live, já me mandaram uma mensagem para mim, pessoas que foram professores, grandes professores para mim. Só que eu me lembro que eu ia para o quarto do hotel, e eu chegava no meu supervisor e dizia para ele assim, do jeito que tá, não dá. Vocês estão cobrando uma meta e não estão dando suporte para ele trabalhar. É o que a gente escuta muito dentro das empresas hoje. Isso não vai mudar nunca. E eu me lembro que eu pegava a turma, eu saía para caminhar, e aquilo foi gerando nos meus gestores, esse cara tem uma vibe diferente. Esse cara, ele é onde ele tem um pouquinho a mais, porque eu me lembro que quando eu chegava às 6 horas da tarde, eu chegava às 8 horas da noite no hotel, e eu tinha que vender 5 exemplares a 0 hora no dia. Então, eu vendia assinatura. E eu tinha que fazer algo mais. E eu me lembro que a RBS fez um convite para mim ajudar os vendedores a fazer algo diferente. E aí, quando eu me lembro que eu fiz a minha primeira, que eu peguei o microfone na mão, dentro do auditório da RBS, e eu comecei a falar, eu disse, mas não sabe que eu acho que eu vou seguir nisso? E aí começou a vir convites, e eu migrei para outra área, sempre procurando fazer isso. Porque hoje em dia, Ju, eu sempre digo, se você não ama o que faz, sai. A profissão, eu digo uma coisa, pode ser um pouco pesada, mas eu digo isso em palestra. Tudo que a gente vive sem amor não dá certo. Isso eu falo de relacionamento, isso eu falo de trabalho, isso eu falo de amizades. Se não tem amor, se não tem vontade, sai fora. Não se sustenta, né? Não se sustenta, não vai muito longe, né? Hoje eu estava falando aqui em casa sobre isso. Eu tenho projetos para o ano que vem, porque a gente trabalha assim, né? A gente está agora aqui, mas está focado no próximo ano, já que sai em dezembro. Então eu costumo dizer que esse mês de outubro, novembro, ele é o nosso Natal. É onde a gente tem que dar o pulo do gato. É onde as empresas mais procuram consultoria, porque elas precisam fazer mais do que fazem durante o ano. Porque é aquela formiguinha que vai colher, sabe? Para chegar lá em janeiro, todo mundo já fez. Então é mais ou menos isso. E é o momento, né? Outubro é um momento onde a empresa ela tem um ponto que ela precisa começar a se preparar, se reestruturar para o próximo ano, né? Fazer um planejamento para o próximo ano, planejamento de crescimento. Então, o melhor momento é outubro. Nunca deixar para janeiro, nunca deixar para o fim de dezembro. É a partir de outubro começar a pensar quais são as estratégias que a empresa vai ter para o ano seguinte, né? Então, realmente, é bem isso que tu falou. Exatamente. As empresas hoje, Ju, isso é um assunto que eu acredito que ainda eu acho que vai entrar um pouco do próximo ano. O assunto ainda é o mesmo, nas rodas de conversa, aonde tem, que é a pandemia que a gente passou. A pandemia que a gente passou, ela criou um problema tão grave em algumas empresas, não só empresas de pequeno porte, empresas médias e de grande porte, que hoje, eu conheço amigos meus que quebraram, sabe? Que hoje estão procurando consultoria para tentar se reerguer, entende? Porque as empresas, ninguém esperava pela pandemia. E a pandemia veio e ainda tem um reflexo da pandemia hoje nas empresas. Hoje. Então, hoje as empresas, elas estão sofrendo. E aí, o que está acontecendo? Eu estava falando com um amigo meu essa semana. O maior problema hoje, Ju, é que as empresas estão querendo buscar muito rápido o resultado que perderam durante 2 anos. Entende? Então, acontece o quê? Aí entra o quê? Consultoria. Só que eu volto a dizer, consultoria não faz milagre. Consultoria ajuda. Procura o erro para tentar ajudar. Só que, geralmente, quando nos chamam, volto a dizer, não quero ser repetitivo, as empresas aí é um ponto, volto a dizer,
minha posição, é minha opinião, eu, Ricardo, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que as empresas pecam quando nos chamam tarde. As empresas pecam quando nos chamam a hora que a pracinha está, sabe? Porque daí quando você chega na empresa, a você que tá estudando, a você que está buscando informações sobre ser um consultor, as empresas quando chamam a gente, volto a dizer, elas já não têm mais, assim, ó, o produto já não vende mais, a equipe já não está funcionando direito, a gestão já não se entende mais, sabe? E o que acontece o quê? A rotatividade está muito grande. Então, tudo isso é motivo para não vender. São motivos para não vender. E eu quero aproveitar e falar, né, que essa é uma realidade, essa realidade que a gente está falando é específica para a área comercial, porque o Ricardo, ele é consultor empresarial para a área comercial, então ele é o mesmo Isso. nicho que eu, né? Por quê? Porque a gente sempre teve a experiência na área comercial, sempre trabalhou com venda, então a gente sempre precisa prestar o ideal, tá? Não vou dizer que é sempre, que é uma regra, mas o ideal é a gente sempre prestar consultoria naquela área onde tu tem a maior expertise, onde você tem mais experiência, porque é ali que você vai dar resultado, né? Se você nunca viveu, por exemplo, na área financeira, nunca viveu numa área logística e vai querer prestar consultoria para essa área porque tu fez uma faculdade na logística, tu não vai ter um resultado igual alguém que trabalhou por muitos anos nessa área, né? Então, isso que a gente está falando é uma realidade da área comercial, né, Ricardo? Só para fazer um adendo aqui. Tá desativado os comentários, tá subindo alguém aí? Não tô vendo mais ninguém? Eu desativei para não ficar as mensagens no teu rosto, mas eu vou colocar novamente aqui. Não tem problema. É só para a gente ver quem está entrando. Ah, voltando a essa função, Ju, de nossa experiência na área comercial como vendas, uma que acontece muito nas empresas hoje, e você deve ter se deparado com isso já, a você que está entrando aí, que é vendedor, que trabalha como vendedor, ou é gestor de alguma empresa, ou tem alguma empresa, você vai concordar comigo. Sabe quando a gente tem aquele baita vendedor? Sabe aquele vendedor que se destaca sempre? Pensem na Ju quando trabalhava com vendas, que ela tinha que sair para a rua, se destacava um monte, né, Ju? Nem sempre, gente. Aí é um grande pecado. Falta de gestão. Eu, como gestor, já tive empresas, já tive equipe de vendas, hoje eu não consigo mais conciliar, não tenho mais, né? No próximo ano, o que ele consegue fazer? E a gente olha que o vendedor, quando ele se destaca muito, ele sempre quer algo a mais. Todo mundo que entra numa empresa, ele entra almejando crescer. Ninguém entra numa empresa para ficar ali parado. Ah, se eu não bater minha meta, então o meu salário está garantido. Essa pessoa, ela está se enterrando e enterrando a empresa. Se tem esse pensamento. A Chá de Beleza fez o comentário. Quando só tem uma pessoa gerindo, ela pode errar, né? Então, tendo somente um gestor, com certeza, até porque não tem uma outra pessoa para trocar ideia, para conversar, né? Então, vou dar para ela uma sugestão, voltando lá atrás. Quem precisa de consultoria? Empresa pequena precisa de consultoria? Claro que precisa de consultoria. E essa nossa amiga aí, que trabalha sozinha, ela também precisa de uma consultoria. Ela precisa ter uma pessoa que oriente ela. Sabe por quê? Porque sozinha ela vai sempre fazer o que ela acha que é certo. Ela vai sempre fazer aquilo que ela leu, aquilo que ela ouviu, aquilo que ela escutou de algum amigo. Ah, mas olha só, lá na minha loja, quando eu comecei, ou a minha loja também é pequenininha, eu faço dessa forma. Mas, amiga, nem tudo que deu certo lá pode dar certo para você. Então, assim, ó... Daqui um pouco, lá na empresa onde eu trabalhei há um tempo atrás, era feito dessa forma, e eu vou fazer igual. Nem sempre vai dar certo, né? As empresas não estão no mesmo momento. Então, o consultor, ele vai olhar de fora, né? Ele vai estar fora da caixa. Ele vai olhar então, de cima.
chá de beleza. O que eu indico para ela? Tá? Porque às vezes nem sempre o pessoal que está começando agora tem condições de ter. Porque a primeira coisa que eles pensam, assim, depois eu vou entrar nesse detalhe, Ju, é caro uma consultoria, eu não vou contratar. É muito caro uma consultoria. Tudo tem um preço, né? Mas essa amiga que trabalha sozinha, ela te indica a Ju, tá? Conversa, chama, pede opinião, pede ajuda, vai para a rede social, vai para o YouTube, lê informação. Aproveita as lives, faça perguntas, né? Me segue também lá, porque você não está me seguindo ainda. Então, assim, ó, aproveita as lives e uma coisa que eu sempre digo, informação. Informação. Quem tem informação, tem tudo. Informação. A pessoa que não tem informação, a pessoa que não... Meu filho me cobra muito isso, sabia? Tem que ter informação para falar a coisa correta, para entender, entende? Por quê? Porque vai chegar um momento, eu creio nisso, que você vai ter mais uma, duas, três, quatro, cinco pessoas aí do teu lado e você vai lembrar dessa live de hoje. Entende? Então, assim, ó, não tenha medo de buscar informação. A informação que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Parabéns! Fala para nós aí qual é o teu nome, né, da Chá de Beleza e de qual cidade, estado tá falando, só para a gente saber aqui. Coloca aí para nós. Muito obrigado pela participação. Eu queria te perguntar, Ricardo, e quando tu decidiu, né, seguir nessa área, né? Tu viu lá que tu se destacou, né? Os teus próprios gestores viram que tu tinha, né, que tu era diferenciado, que tu tinha um conhecimento a mais e que tu geraria mais resultado multiplicando e ensinando outras pessoas do que propriamente vendendo, né? Porque tu tinha uma bagagem. E o que isso impactou na tua vida? Quando tu decidiu seguir para essa carreira, se tornar um consultor, se tornar um palestrante, o que impactou na tua vida? Só para gerar um insight para o pessoal que está pensando em seguir nessa área. Deixa só eu responder uma última coisa sobre a última pergunta, antes de entrar nessa. Ó, é minha xará, é Juliana. Boa! O que aconteceu comigo, Jô? O que aconteceu comigo de algumas pessoas enxergarem em mim um grau de gestão, porque eu era um bom vendedor, e a pessoa, ele tem uma coisinha a mais, nem sempre acontece com todo mundo. Só para finalizar, essa parte. Nem sempre um excelente vendedor pode ser um excelente gestor. Eu já vi empresas tirarem da cadeira o melhor vendedor, já presenciei, tirar, porque esse cara é bom, esse cara vende muito, ele precisa mostrar para os outros como que ele faz, como é que ele consegue fazer isso. Tiraram ele e ele caiu. Ele caiu, por quê? Porque nem sempre um bom vendedor é um bom gestor. Tá bom, gente? Verdade. Não, nem sempre. Não cai nessa, porque você é empresário, você que vai ver a live depois da Ju, nunca mexa no teu melhor vendedor se você não tiver a certeza que ele pode ser um bom gestor. Ju, respondendo a tua pergunta, então, o que me trouxe, Ju? Me trouxe muita alegria, porque me deu liberdade para fazer o que eu quero, para falar das coisas que eu amo, para visitar pessoas, sabe? Me deu mais tempo. Mas tudo isso, gente, tudo isso, no começo, não foi fácil. Nunca é fácil. Eu vou lembrar uma situação minha e da Ju, antes da pandemia, que a pandemia nos separou um pouco, foi natural. Eu e a Ju, nós batíamos em comércio em São Leopoldo, nós visitávamos clientes em São Leopoldo para apresentar o nosso serviço, para apresentar o nosso trabalho. Então, a gente não é de hoje, que até hoje, a gente tem que plantar a sementinha. Porque depois que tu consegue buscar o teu espaço, mesmo assim, não é fácil. Porque buscar o espaço, a gente consegue. Com luta, com esforço, caminhando muito, muita porta fechada, sabe? Mas o mais importante é se manter. É se manter. Porque tem muitos consultores no mercado. Consultores bons, melhores que nós.
E a gente aprende com eles. Então, hoje, Ju, o que me trouxe de bom? Muita coisa. Muita coisa. Mas para mim foi mais a liberdade, Ju. A liberdade de poder ir e vir. Isso é uma das coisas que eu falo bastante aqui, que uma das coisas que me trouxe foi exatamente isso, né? A liberdade de você poder estar em lugares diferentes, conhecendo pessoas diferentes, você ter uma flexibilidade de um dia da semana você estar numa empresa e no outro dia você poder levar o teu filho para o colégio, né? Poder acompanhar o teu filho no shopping, ou poder passar o dia com a tua família. Isso foi algo que, para mim, me ajudou muito e foi muito bom. Isso, para mim, foi um dos melhores pontos assim na questão da consultoria. Porque quando eu decidi sair do CLT para, então, empreender, eu comecei da maneira errada, tá? Eu já contei isso aqui para vocês na live. Eu abri uma escola de cursos profissionalizantes que me sugava, né, das 8 da manhã às 20 horas da noite. Hoje eu continuo tendo polo de graduação em São Leopoldo, mas tem uma pessoa que é minha assistente, ela cuida disso para mim prestar consultoria. Por quê? Porque eu saí justamente para ter mais flexibilidade. Eu saí justamente para ter mais tempo para minha família, né? Então, quando eu consegui me encontrar e me achar, né, dentro da consultoria, eu vi que realmente esse era o caminho que eu tinha para conseguir, então, fazer as coisas que eu tinha desejo. Então, exatamente essa sensação que tu teve, que impactou na tua vida, também foi a que eu tive. Então, realmente, a gente Uma das consegue coisas, ter uma flexibilidade maior, né? assim, uma das coisas que me encanta muito na consultoria, Ju, aí já sai um pouco do assunto, mas também não, é porque a consultoria, essas conversas, essas trocas que a gente tem, me traz assunto para as palestras, sabe? Porque daí sabe, a palestra motivacional, ela é conversando com pessoas. A maioria dos meus assuntos eu busco conversando com pessoas, sabe? Sim, Ouvindo a né? dificuldade de cada um, ouvindo a dificuldade que o vendedor tem de fechar uma venda, de bater uma meta. Ah, eu tenho um problema, eu não consigo, me trava cada vez que o telefone toca, sabe, lá na retenção, ela tem que atender, porque alguém do outro lado, mas se eu atender, lá do outro lado, alguém vai cancelar o meu produto, tá na retenção, sabe? E depois que eu pego o telefone que eu digo alô, eu me solto. Eu gosto de ouvir isso, sabe? Aí tu começa a pegar, bom, o problema dele tá aqui. Sabe, aí o outro lá, meu problema, eu consigo falar, eu ligo, bom dia, Juliana, meu nome é Ricardo, da empresa tal, mas na hora de fechar eu me travo, sabe? Aí então, pô, é fechamento. Então tu começa a buscar informações que vai te criando no leque de informação, sabe? Então, para mim também, isso é muito gratificante, muito. Então, cada vez que eu vou dar uma palestra, que eu sou convidado a dar uma palestra, eu já tenho assunto que eu fico à noite falando. Sim, né? Porque tu vai adquirindo experiência e ouvindo outras pessoas, né? E como a gente aprende, como a gente cresce nesse relacionamento, né? Porque nós não vamos saber tudo sempre. E nós vamos Não, aprender muito junto com outras pessoas, né? E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas elas têm essa crença, eu não vou me tornar consultor porque o consultor ele é uma pessoa intocável, é aquela pessoa que sabe tudo, eu tenho que saber demais para me tornar consultor. E às vezes isso é um mito, é uma crença que as pessoas têm. Na verdade, tu precisa ser muito bom em uma área, em uma coisa, porque tu não vai ter a capacidade de saber tudo, né? E sempre vai estar aprendendo cada vez mais. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe também, mais a gente aprende. Isso é muito legal na área da consultoria. uma coisa que eu sugiro aos amigos Isso era que uma das estão coisas que eu ia te tentando. perguntar agora. O que tu diria para alguém que pensa em prestar consultoria, mas sente insegurança, tem medo de começar? O que tu diria para essa Tá. pessoa? Primeiro passo, primeiro passo, decidir aonde quer atuar. Porque a consultoria, existe consultoria financeira, consultoria administrativa, consultoria comercial, que é o mais meu foco, gestão de pessoas. Eu acho que tu tem que, primeiro, decidir aonde tu consegue te encaixar.
Eu, Ricardo, sou vendedor. Eu sou consultor comercial. Eu não vou meter meu dedo lá no financeiro da empresa, porque não é minha praia. Entende? O que eu posso fazer, Ju, já aconteceu, quando chega numa empresa, você começa a buscar, a ver problemas lá no financeiro, lá no administrativo, lá no comercial. Aí eu busco parceiros, convido profissionais, olha só, tem uma empresa, você na área comercial financeira, vem comigo nessa marca e te coloca lá. Ele vai entrar como um parceiro da RP Consultoria. Entende? Então, primeira coisa, o que você quer? Cara, eu me identifico muito na área comercial. Eu gosto de venda. Ah, bom, então faz que nem eu. Foca nisso. E focando nisso, estuda, se informa. Quando você for visitar um cliente, pegou o telefone, marcou uma visita, eu sempre digo, sabe quando a gente vai procurar emprego? O principal erro dos jovens hoje, quando vão procurar emprego, eles chegam lá bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, currículo na mão, mas não sabem nenhuma informação daquela empresa. Eles só sabem que tem uma vaga de telemarketing. Bom dia, Ricardo. Você veio para qual vaga de telemarketing? Ponto. Entende? Buscar informação sobre a empresa X. Essa empresa atua no mercado. Já chegar lá sabendo. Essa empresa atua no mercado há tantos anos, ela vende tal produto. E quando eu chegar na frente do entrevistador, ele vai se surpreender contigo. Sabe? Então a mesma coisa é a consultoria. Antes de eu visitar a Ju, eu quero saber quem é a Ju. Eu quero saber qual o produto que ela vende. E aí eu vou estudar. Estudar. Chegar preparado, né? Com certeza. Até mesmo, Ju, que quando a empresa contrata um consultor, ela espera muito do consultor. Eu já vou mais além, Ju. Esse teu 50%, Ju, para nós, profissionais, fecha contigo assim em 3 dias. Tá? É isso aí. Só que para eles é 70%. Não, eu estou pagando. Agora eu estou pagando, eu quero milagre. Então, gente, não é bem assim. Não é bem assim. A consultoria na área comercial, volto a dizer, ela é muito, porque, volto a dizer de novo, quando eles convidam, é porque o produto não vende mais, não está vendendo, a concorrência engoliu o cara, aí você vai ter que chegar lá e saber se o problema é o produto, se o problema é a venda, se o problema é a gestão, está mexendo no ninho, entende? Então, minha dica para vocês, se identifiquem com o que quer fazer e se preparem. Simples assim. É isso aí. Eu gosto de falar da questão dos 50 e 50 no ato de fazer, sabe? No ato de, tipo, é uma negociação, é uma sociedade. Eu estou entregando o que eu tenho e você Isso. tem que estar aberto a absorver. E aí, quando a gente fala e joga aberto assim, em vez de tu entregar 50, entrega 70, entrega 80, entrega 90. Tu vai surpreender o teu cliente, né? Essa é a questão. Tu quer manter essa relação, tu quer manter esse cliente por mais tempo, tu quer ser indicado para outro cliente, entrega mais daquilo que tu prometeu. Sempre entrega mais. Que é isso que vai ser o teu diferencial, né? Então é exatamente isso, Ricardo. É a gente sempre ter a ideia e saber que a gente sempre tem que entregar mais daquilo que a gente prometeu. E é isso aí mesmo. Quem está pensando em entrar na área da consultoria tem que buscar conhecimento, tem que entender, né, qual é o seu chão, né, aonde ela vai conseguir se destacar e buscar mentorias, buscar mentores, buscar pessoas que possam ajudar. Né? Uma outra dica importante, Ju, é que quando a gente está começando, a gente não sabe nem como vai fazer, não sabe nem como vai cobrar, não sabe nem como funciona, não sabe nem como é. A gente só sabe assim, eu quero entrar nessa empresa para me mostrar o meu melhor. Então, a partir do momento que você pisar no teu primeiro cliente, já tem que, volto a dizer, a saber, porque uma consultoria, gente, tem consultoria, nunca aconteceu comigo, tá? Mas tem consultorias de amigos meus que duram um ano. Tem consultorias que duram 6 meses. Tem consultorias que 3 semanas está pronto.
Entende? Só que imagina só você entrar numa consultoria onde vai te demandar um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Você se torna praticamente um parceiro daquela empresa. Tu acha que isso é positivo ou é negativo? Quando você Não. consegue ficar mais tempo dentro de uma empresa? Isso é muito positivo. Porque quanto mais tempo você ficar na empresa, significa que alguém está te permitindo ficar. Entende? Porque acontece, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas acontece sim, Ju, de a empresa chegar no meio do trabalho e dizer, olha só, vamos dar uma segurada, né, educadamente, né? Vamos dar uma segurada, eu vou reformular algumas coisas aqui, vou te pagar esse trabalho, mais tarde eu te chamo de novo. É uma maneira educada, que ele está vendo que na cabeça dele não está dando certo. Só que daí, gente... Quando tu consegue trazer resultado, a empresa quer tu perto, né? A empresa sabe que tu tá estudando a empresa e que tu comprou a ideia, que tu faz parte já da empresa, que tu quer trazer cada vez mais resultado. Eu É, estou em um cliente meu há 2 anos. é o mesmo... Eu tenho um cliente que eu estou há 2 anos. Porque ele gosta do meu trabalho, ele quer que eu continue. Então, eu fico muito feliz e muito honrada por isso, né? Mas também tem trabalhos, porque assim, a consultoria, ela pode ser dividida em módulos, né? Às vezes tu implanta um projeto, que é algo mais longo, e tem vezes que tu vai lá para prestar uma consultoria pontual, né, Ricardo? Vou lá dar um Isso. treinamento, eu vou lá fazer um recrutamento de uma equipe. Agora, então tu pode também, tu não precisa só pegar uma consultoria de um projeto, né, de implantação de um grande projeto. Você pode também prestar consultorias pontuais que o tempo acaba sendo menor, né? E isso também é muito positivo, isso também é muito Então, bom. isso te dá tempo de captar mais clientes, entende? Mas uma das coisas que é muito importante, gente, muito importante. Esses dias eu ouvi uma live da Ju, onde a Ju falava sobre qual é a quantidade de clientes que eu posso visitar por dia, por semana, por mês, sabe? E eu estava vendo sobre isso hoje também. São duas situações, tá? Você está visitando clientes para captação. Pode visitar quantos teu corpo aguentar. Isso é Quantos uma você... coisa que eu queria te perguntar. Até quantos clientes você ou a pessoa que está iniciando na consultoria consegue atender numa semana? Tá, vamos Cada lá. um São tem um coisas, modelo diferente. claro, são coisas distintas. Vamos lá. Primeiro, a pergunta é: clientes que eu já atuo ou captação de novos clientes? Que tu tá atuando, que tu tá prestando consultoria. Então assim, ó, se eu estou prestando consultoria para um ou para dois, foca. Porque não adianta você querer abraçar o mundo e se perder. Porque o teu telefone vai te enlouquecer. Você vai abraçar o mundo. Tem uma brincadeira que eu escuto, que é mais ou menos isso. Sabe quando o teu pedreiro fala assim, ó, eu vou ali, já volto, demora para voltar? É porque ele está em outra obra. Então ele vai lá, ele faz um pouquinho lá, um pouquinho aqui, sexta-feira ele vai nos dois para receber a semana. Nós não podemos fazer isso. Então eu Ricardo, tá, Ju? Isso é uma opinião, isso é uma coisa muito minha, tá? Eu acho, Ju, que até 2 clientes bem feitos por semana tá bom. Atuando, clientes que você está em consultoria. Porque isso dura 2, 3 no máximo. Por quê? Isso demanda deslocamento, tempo, dinheiro e esforço, trabalho. Porque você vai pegar a empresa do São João, segunda-feira, vai ficar dentro daquela empresa 3, 4, 5 horas. Já vai sair de lá sugado. Porque a gente, vocês novos consultores, a gente sai de uma pressão psicológica, um cansaço emocional tão forte, e quando a gente chega lá, tudo demanda para cima da gente. Não consigo vender, o vendedor não faz o quê? Eu quero pôr esse povo na rua, o que você acha? Você acaba absorvendo aquilo tudo,
sabe? E aí tu tem que sair dali, vestir uma outra máscara, ir para o outro cliente, que é outro produto, é outro problema. Sabe quando um ator sai de uma novela e já cai na outra? Ele só sai daquele personagem. Eu, Ricardo, particularmente, acho que em torno de 2, 3 clientes, quando você está atuando, trabalhando, consultoria, contrato assinado, 2, 3 clientes, tá bom. Agora, se eu for captar cliente, quanto mais visita eu fazer, mais chance de fechar negócio eu vou ter. Então, caminha. Sapato no chão. Olha, o Anderson fez uma pergunta. O Anderson perguntou como desenvolver uma consultoria. O Anderson é o meu pastor, olha aí, olha, meu pastor está me acompanhando aqui na live. Ficou pesado agora. Opa, agora vamos ver. O que o Anderson perguntou, pastor? Como desenvolver uma consultoria? Isso depende muito da empresa onde você vai estar, né? Depende muito da necessidade da empresa. Cada empresa vai ter uma necessidade diferente e depende também da área que você vai atuar. Por exemplo, se eu sou uma consultoria comercial, eu vou começar fazendo análise, né? Fazendo um diagnóstico para ver quais são os pontos de melhoria que nós vamos trazer. Quais são os fatores, quais são os pontos que a gente vai ter que desenvolver mudança? Quais são as pessoas que a gente vai ter que influenciar para essa mudança acontecer? Quais são os... Existem pessoas que vão conseguir, vão contribuir para essa consultoria? Ou a gente vai ter que contratar pessoas para fazer com que as coisas andem? Então, é muito específico de empresa para empresa. Mas tu pode dar o teu ponto de vista também, Ricardo. Anderson, tudo bem? O que acontece? Ele entrou agora, né? Nós estávamos falando sobre isso agora, poucos minutos atrás, sobre conhecer o cliente. Porque como fazer uma consultoria não é problema. Desde que você conheça, exatamente o que a Ju falou, desde que você conheça a necessidade daquele cliente. Por exemplo, te dar um exemplo, vamos trabalhar com exemplos claros para a gente poder entender. Tá? O seu João me chamou, o seu João vende água mineral, tá? Para mim dar uma consultoria para ele que não está conseguindo vender, porque existem muitas marcas de água mineral e ele está caindo no mercado. Primeira coisa que eu tenho que fazer, querido, é conhecer aquela empresa, conhecer aquele produto e principalmente conhecer quem está trabalhando com aquele produto. Eu vou responder uma coisa lá da Ju, por que a Ju está 2 anos numa empresa? Não é só porque os gestores gostaram dela. Pode ter certeza, a equipe que ela atua adora ela. Porque uma equipe derruba e uma equipe mantém. Entende? Então, a primeira coisa que nós temos que conquistar dentro daquele espaço é quem trabalha com o produto. Porque o patrão, o gestor, ele tem aquela imagem que o produto dele não vende mais. Que a empresa está quebrando. Eles fazem... Não vou falar a palavra que estou pensando, porque pode ter um empresário não querendo me contratar, eu ia ajudar depois, tá? Mas quando a gente chega numa empresa, querido, eles já estão assim, ó, com 5 armados. Né? Então, sempre identificar, conhecer o gestor, conversar com o gerente, conversar com o supervisor, conversar... Eu, Ricardo, gosto muito, tenho o hábito da conversa individual. Depois eu reúno o grupo. Porque eu preciso... Por quê? Porque eu faço isso. Sempre eu volto a dizer isso, muito nisso, tá? Minha opinião particular. Quando a gente chega na casa de um estranho, nós somos o estranho. Eu estou naquele lugar ali, que eu fui contratado para estar ali, para aquelas pessoas eu sou um estranho. Para aquele supervisor, para aquele gerente, para aquele vendedor, eu sou um estranho. Quem é esse cara? Quem é essa mulher que está aqui? Será que ela vai ocupar o meu lugar? Será que eles veem para ser um novo gerente? Nada disso, entendeu? Então, o maior problema, o maior ponto é descobrir, é entender o negócio, entender a situação, entender o que está acontecendo na empresa. Que entendendo, conversando com as pessoas, você vai conhecer o problema. Aí você vai saber onde agir.
Tá bom, querido? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E aí, complementando, né? Porque pode também, essa pergunta, ela pode ter dois significados, né? Por exemplo, também a pessoa que está pensando em montar, né? Montar uma empresa de consultoria, desenvolver uma consultoria, pode ser isso também que ele perguntou. E aí eu já falei isso em outra live, que não é difícil você montar uma empresa de consultoria. Porque normalmente não é difícil você escolher a área que você vai atuar, porque normalmente você escolhe aquela área onde você já trabalha há algum tempo, onde você já tem uma experiência, uma expertise. Isso. O grande desafio, e é o que eu venho falando aqui, e eu venho trazendo aqui, é como estruturar esse negócio. Como estruturar uma empresa de consultoria e o teu método, a tua consultoria. Esse é o grande desafio, né? Porque saber é uma coisa, agora saber aplicar o teu método, trazer resultado, conhecer o mercado, influenciar pessoas, precisa de método, precisa realmente, é um desafio maior. E é por isso que eu venho falando bastante sobre isso e trazendo pessoas da área para ajudar nesse sentido. Isso aí. Conhecimento, né, Ju? Conhecimento. Tudo é conhecimento. Não adianta. Aí, Conhecimento. Ó, quais tem foram os pergunta mesmo. maiores? Ó, última pergunta que eu vou te fazer aqui, tá? Última pergunta, que o nosso tempo está se indo. Olha só, eu falei para ti que uma hora ia passar muito rápido, já vai fazer uma hora que a gente está falando. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? E quais foram os pontos positivos desses desafios que te trouxe um aprendizado? Eu sabia que essa pergunta ia vir. E essa pessoa está na live, ela vai lembrar. Ah, isso foi recente agora. Pós-pandemia, como eu volto a dizer, a pandemia ela veio para nos ensinar. Eu tenho isso comigo. Eu tenho isso comigo que a pandemia ela veio para nos ensinar a sermos melhores, a viver melhor, a conhecer mais, a amar mais. E muitas empresas literalmente quebraram na pandemia. Porque pequeno, médio porte, aí são várias situações, né, Ju? Tem muitas empresas que não são organizadas financeiramente, sabe, que não estão preparadas para um problema, não sabe que pode vir amanhã ou depois. E teve uma empresa de um conhecido meu que ele me ligou e disse assim, ó, acabou a pandemia. Eu disse, graças a Deus, e eu tô quebrado. Eu disse, bora, vamos, né? E aí quando eu cheguei lá, foi um grande desafio, Ju, porque eu encontrei, sabe, o problema maior que ele tinha na empresa era ele mesmo, sabe? E aí como você vai falar para a pessoa que ele é o problema? Se ele te contratou para resolver o problema. É por isso, Ju, que acontece muito, meus amigos, Anderson e tal aí, acontece muito isso. Vai acontecer muito. Aonde você chega numa empresa, Ju, e automaticamente o problema se identifica para você. Esse problema fala assim, ó, vou sair um pouco de cena, tá contigo, resolve, porque eu acho que eu tô atrapalhando. Deve ter escutado isso em algum lugar já, né, Ju? Isso não é o desafio. O desafio, uma hora, é você identificar, esse problema tem que chamar, sabe? E esse, por ser um amigo meu, Ju, eu já tive um pouquinho mais de liberdade, né? Mas não foi fácil dizer para ele assim, cara, o problema da tua empresa é você, patrão. É você dono. Mas como que o dono vai se afastar do negócio que é dele? Entende? Mas ele também Então, precisa se desenvolver, né? E a gente, como exato. consultor, a gente precisa ser transparente, precisa ser verdadeiro, porque o nosso objetivo ali é gerar resultado. Então vai ter que chegar um momento que tu vai ter que olhar para a pessoa e vai ter que falar, olha, o problema tá nas tuas escolhas, o problema tá nesse fator aqui, né? Tu Cara, vai vamos ter que virar. falar, porque é inevitável. Exatamente. É o jeito, gente, é o jeito de falar, é toda uma situação para falar, porque é um assunto delicado. Consultoria é muito sério. Você que está com vontade, que tem esse interesse de fazer esse trabalho, todo trabalho é sério, todo trabalho é dinâmico, todo trabalho tem que ter um resultado positivo.
e se tiver negativo, tentar saber lidar com isso. Mas a consultoria hoje é muito séria, porque ela enxerga problemas que as pessoas que estão lá dentro não enxergam. Ou enxergam e, sabe? Então, assim, ó, o meu maior É desafio melhor não hoje... falar e acontece. E tem consultores. Porque muitas vezes tu chega numa empresa e o diretor, a pessoa que te contratou, vai falar assim, ó, teve vários consultores aqui que não me trouxeram resultado, né? Que ficaram aqui, só levaram meu dinheiro e nada mudou. Porque muitas vezes aquela pessoa ela tem receio de falar, porque ela não quer perder a oportunidade que ela teve de trabalho, né? De contrato. E aí vai levando com a barriga. Mas o consultor só vai crescer e só vai ter indicação se ele for verdadeiro, se ele falar aquilo que precisa ser falado e ele mostra, né, aonde está o gargalo, aonde está o problema. Porque senão ele vai ficar até um ponto, ele vai acabar saindo e vai ter uma imagem assim, como essa que eu relatei aqui, né? Sabe o que acontece muito, João? Tu deve ter visto já, e os amigos que estão na live devem ter passado por isso já. Aquele velho ditado, né? Que uma laranja podre, ela estraga todo monte, né? Acontece muito de empresas perderem colaboradores bons por falta de atitude de gestores. Porque o que acontece? Sabe aquele pensamento assim, no português bem claro? Pô, eu faço tanto, 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 tanto que meu parceiro não faz nada, e sabe? E outra coisa que acontece muito, Ju, em empresas é assim, ó. Agora eu estou falando como alguém que teve empresa, teve funcionários. Mas eu gosto muito dele. Mas ele é meu amigo há muitos anos. Mas ele é amigo da minha filha. Mas ele está ali sem bater meta. Ele está ali só levando o teu dinheiro. Então, sabe? Mas sabe um pouquinho que ele vai melhorar. Mas ele é tão querido comigo, sabe? Então, gente, consultoria não é fácil, mas é gratificante. É tão bom lá no final, do teu trabalho, quando você olha para aquela empresa, quando você olha para aqueles funcionários, para aqueles gestores, aquele sorriso no rosto, o resultado voltando a acontecer através do teu trabalho, não tem mais gratificante. Mas tudo tem que ter um grande esforço, um grande esforço. Não é fácil. Nós temos uma pergunta aqui na live, ó. A Angélica fez a seguinte pergunta: e quando tu é contratado por um sócio e o outro sócio não comprou a ideia e dificulta o teu trabalho, o que você sugere fazer? Pergunta de uma consultora. Ela é consultora também na área contábil. Ela é. Então tá. Primeira coisa baseado no que ela está dizendo, primeiro erro que teve foi falta de comunicação dos dois gestores. Tá? Porque se eu tenho um sócio independente de um cuidado comercial, o outro cuidado financeiro, o outro cuidado. Se eu tenho Deus, eu não posso tomar uma decisão sozinho. Entende? Esse sócio que contratou ela para trabalhar, sabe, ele tem que segurar, né, se o resultado está acontecendo. Porque aí ele tem que tentar identificar o porquê que o outro sócio está se identificando. Sabe? Aquilo que eu falei, muitas vezes acontece, não sei se é o caso da amiga aí, mas muitas vezes acontece, que hoje em dia, Ju, as empresas, não vou dizer que eu não seja a favor, tá? Não vou saber me explicar nesse momento, mas também não sou contra, mas não sou a favor. Porque hoje em dia, a cada 10 vagas hoje abertas numa empresa, fato, tá? Isso é fato. A cada 10 vagas abertas numa empresa, dessas 10, 4 são por indicação. Porque eu tenho uma amiga, nossa, ela se encaixa perfeitamente nessa vaga. Estou dizendo que é o caso da nossa amiga, por favor, não me interprete mal. Tá? Aí surgiu uma vaga de vendedor lá. Mas eu conheço o Ricardo, o cara trabalhou em várias empresas, ele tem velho, trabalhava. Nossa, ele era representante comercial. Essa frase eu não escuto mais há tanto tempo, sabe? Representante comercial. Sabe? Esse cara, ele vai se encaixar certinho com essa vaga. Aí, não, beleza? Vai atrás dele. Ele já vai passar por cima de todos os outros que estão passando por
processo seletivo, sabe? Então, eu particularmente, gosto da coisa certa. Contrato uma consultoria, contrato uma agência né? Contrata a Ju, que é experiente demais nisso, ela vai fazer uma gestão, ela vai fazer uma seleção, ela vai chamar o Ricardo, que vai treinar esse pessoal, e depois ambos vão fazer uma palestra motivacional e a empresa vai tocar. Entende? Então, a primeira coisa, tentando responder a amiga lá, do meu ponto de vista, houve falta de comunicação dos dois sócios, sabe? Agora, tem que ver uma coisa, né? Um pouco, um tem uma posição e o outro tem outra. Olha, eu não quero me envolver nessa área. Você contrata, você resolve. Aí eu cuido dessa outra área, você contrata, você resolve. Eles podem ter esse acordo, entende? Mas aí, amiga, tá fazendo um bom trabalho? Tá legal para esse sócio que te contratou? Segue no teu ponto de vista, segue no teu foco, esquece o outro sócio que não está satisfeito, sabe? Esquece É ele, isso aí. foca no teu trabalho. Tu tem Entrega o que você convicção que fizer. tu vai trazer resultado, segue o teu trabalho, apresenta o teu resultado, né? Traz informação, dados, mostra para esse sócio que ainda não comprou a ideia que tu tá gerando resultado, porque contra provas não há argumentos, né? Então, por isso que é tão importante a gente criar. O consultor, o trabalho dele é abstrato, né? Não é um produto que o sócio da empresa vai enxergar. Então, por isso que é tão importante a gente ter relatórios, a gente apresentar resultados, a gente mostrar aquilo que a gente está fazendo diariamente. Fez uma visita, detalha lá, manda um relatório do que foi feito para que ele consiga visualizar o trabalho que você está fazendo. Essa é a Isso, minha isso. sugestão, essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Mas A cada um tem um primeira, perfil, né? a primeira coisa, falando agora como gestor, não como consultor, mas também como gestor, a primeira coisa que o gestor identifica no colaborador é o resultado. Quando chegar qualquer coisa que venha envolver o teu nome, ele vai perguntar a seguinte frase: qual é o resultado dela? Está aqui. Então, segue o teu trabalho. Porque a empresa precisa de resultado. Resultado traz alegria, a empresa precisa de resultado, resultado com qualidade, serviço com qualidade, mão de obra com qualidade. Faça teu trabalho, não perca teu sono com outro sócio. Porque quem te contratou também manda, também tem caneta na mão. Foca nisso. É isso aí. Então, estamos chegando ao fim da nossa live, né? Quero agradecer a todos que participaram, que fizeram perguntas, né? Que estiveram conosco até o final. Já fica o convite para a próxima quarta. Eu estarei aqui também com mais uma pessoa, uma convidada. Vou trazer aí no decorrer da semana o nome da convidada. Sexta-feira eu tenho live no YouTube, que aí é uma live que eu faço sozinha, que é mais uma aula mesmo, que eu gosto de compartilhar minha tela, mostrar as ferramentas que eu utilizo. Então, convido o pessoal para ir lá para o YouTube para assistir essa live na sexta-feira, ao meio-dia. E é isso. Gratidão, Ricardo. Muito obrigado por tu estar aqui conosco e compartilhar aí a tua experiência, porque isso que é legal, né? A nossa troca é a gente poder contar um com o outro. E sempre que tu precisar também, pode me chamar que eu também estou à tua disposição. Obrigado, Eujo. Gratidão a você. Volto a dizer, continua, continua, precisamos de ti. São portas que se abrem através das tuas lives, pode ter certeza disso. Obrigado, conta comigo sempre que tu precisar, qualquer coisa. E, gente, obrigado por participarem, vocês que estão aí. Espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, ajudar um pouquinho vocês nas decisões a ser tomadas nessa área de consultoria. E estejam sempre ligados com a gente, tem sempre informação nas minhas redes sociais, nas redes da Ju. Vai sempre, me coloco à disposição, pode chamar no privado lá, manda um oizinho, sempre que tiver com dúvida. Ricardo, eu quero saber alguma coisa, você pode me ajudar? Sempre vou ajudar. Tanto eu quanto a Juliana. Tá bom? Isso aí. Gratidão a todos aí, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Ó, tem gente de todo o país aí nos acompanhando. E é isso que é legal, as redes sociais nos permite estar aí em vários lugares.
Um forte Exato. abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, né? Porque amanhã é quinta-feira, mas com cara de segunda-feira, né? Esse feriado no meio da semana causa isso. Então, gratidão mesmo a todos que estiveram aqui. Obrigada, Ricardo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.